Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao Viajar com Pouco. Olá pessoal, e hoje nós estamos aqui na praça do metrô Joanique. A gente já tava até olhando pro lado, qual praça que a gente tá mesmo? Praça, mas... tem muita praça aqui na Grácia e a gente tá numa aqui que é a Joanique, que é muito conhecida porque tem um metrô aqui bem pertinho. E hoje a gente veio trazer um tema pra vocês que foi muito pedido pelas nossas redes sociais, que é como montar um roteiro de viagens. Então aqui a gente vai dar algumas dicas de como nós fazemos o nosso, assim, tem várias formas de fazer roteiro, cada um tem o seu jeito, mas a gente vai passar pra vocês o que a gente costuma fazer pra gente e o que a gente consegue se organizar bem. Então com esse roteiro, assim, eu acredito que vocês vão conseguir organizar bem uma viagem. Vão ser ao todo 6 dicas, mais uma dica bônus, então fique ligado até o final do vídeo, porque tem coisa muito bacana, muito valiosa aí, espero que possa agregar pra você. E, obviamente, antes mesmo de começar a assistir as dicas, não deixe já de se inscrever, se você não está inscrito no canal ainda, curtir o vídeo e já vai se preparando, prepara os dedinhos aí para deixar seu comentário no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira dica seria definir orçamento e número de dias de viagem. Isso é básico. Vamos supor que você pode viajar por 10 dias. Tá, agora com 10 dias, quanto dinheiro eu tenho disponível para gastar durante esses 10 dias? Então acho que isso seria o primeiro dos primeiros passos, que é para você saber até onde você pode ir, em quais condições você vai poder ir, para ir para os passos seguintes, que seriam bem mais estratégicos, vamos dizer assim. Então, bem basicão. Primeira dica, definir número de dias e budget. O próximo passo é definir o destino. Então a partir do momento que você tem um budget, você sabe a quantidade de dias que você tem disponíveis para viajar, agora você vai definir o seu destino. Se você vai para um lugar perto, no país que você tá mesmo, ou se você vai para um lugar mais longe, vai fazer uma viagem internacional. Então, para você definir o destino, a gente fez até um vídeo falando sobre esse tema, então eu recomendo muito que vocês assistam. A gente vai deixar o link aqui no card, aqui em cima. Então assista esse vídeo porque a gente explica passo a passo de como a gente faz para definir os destinos. Então, 4 coisas que a gente costuma considerar: o orçamento, o tempo, a disponibilidade e, claro, o seu sonho. E aí, obviamente, se você quiser saber mais detalhado, porque é uma coisa muito complexa pra gente falar aqui nesse vídeo, então entra nesse vídeo que a gente tá deixando o card aqui em cima, mais uma vez. E depois volta pra cá. E depois volta pra cá. Ou então, deixa ele salvo e assiste ele em seguida. A terceira dica é uma coisa que geralmente a gente acaba invertendo muito com a quarta dica, que vocês vão ver daqui a pouco, que seria, na verdade, o transporte. Muita gente acaba fazendo hospedagem de transporte, mas a gente procura fazer e recomenda fazer primeiro a sua rota de transportes para depois definir a hospedagem. E por que isso? Porque se você pegar, por exemplo, uma passagem de um trem noturno, você não vai precisar de uma hospedagem nesse dia. Então você acaba economizando, né? Você vai pagar de repente um pouquinho mais pelo trem, por exemplo, só que ao mesmo tempo você não precisa de hospedagem. Então, às vezes a gente fala, putz, eu vou sair dia 9 de tal lugar e vou chegar dia 10 em tal lugar, e se acaba reservando uma hospedagem em um ou outro pelo desespero de ficar sem ter onde dormir, mas você esquece que você está comprando uma passagem de trem noturno ou de avião mesmo para voar durante a noite. Enfim, é importante definir esse detalhe. De repente você está viajando de ônibus, defina primeiro as rotas e aí em seguida você define a hospedagem. Essa aí é uma dica muito importante, eu costumo dizer que é uma dica chave, que muita gente acaba pecando nesse ponto de fazer hospedagem, reservar a hospedagem primeiro, para depois reservar o transporte. Então assim, guarda bastante essa dica aí, porque essa aqui vai fazer a diferença na sua viagem. Agora sim, depois de reservar todos os trajetos, de você ter definido todas as rotas que você vai fazer, agora você vai reservar a hospedagem. Então a hospedagem você tem que definir de acordo com o seu estilo de viagem, de acordo com o tipo de viagem que você quer fazer. Tem vários tipos de hospedagem, a gente tem vários artigos no blog falando dessas hospedagens. Então tem Airbnb, tem hostel, você pode ficar no hotel, enfim.
Os lugares que a gente costuma fazer pesquisa e reservar são principalmente o Hostelworld e o Booking, que inclusive se você quiser fazer já as hospedagens, já tá com uma viagem marcada, a gente tá com o link aqui embaixo do Booking, faz sua reserva por ele para ajudar a gente. Mas é basicamente isso. Agora você vai reservar, presta bastante atenção no seu transporte para não reservar dias a mais ou dias a menos. Então, porque isso acontece bastante. A gente fez isso recentemente viajando para Sevilha. Para Sevilha. Se você não viu a nossa jornada, aproveita e dá uma olhadinha nesse link que tá aqui em cima, porque a gente fez exatamente esse erro. E aí é errando e aprendendo, né? Então depois que a gente fez isso assim, que a gente já sabia que não podia fazer. Então a gente dá uma olhadinha aí e não cometa esse erro. Faça o que eu falo. Não, como que é a frase? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não, faça o que eu digo e não o que eu faço. É isso aí. Bom, então a quinta dica talvez seja uma das mais importantes, se não a mais importante. Porque hotel, se de repente você dormir uma noite no aeroporto, uma noite, sei lá, arrumar uma coisa de última hora, pegar uma carona, isso a gente sempre dá um jeito. Agora, se você faz tudo isso e chega no lugar e não aproveita porque você se organizou mal, de nada adiantou. Então a quinta dica é extremamente importante, que é nada mais nada menos do que a organização do cronograma. E como que eu faço isso, Gabriel? Bom, é simples, ao mesmo tempo pode parecer complexo, principalmente se você odeia Excel, mas relaxa, você não vai precisar de números, não muitos, mas é bem simples. É basicamente colocar uma coluna com a cidade, colocar data de chegada, hora de chegada, data de partida, hora de partida. Junto com isso colocar os destinos, ou os destinos assim, né, os passeios. Então fazer realmente uma organização, ó, vou chegar tal dia, tal hora, em tal cidade. E a partir do momento que eu chegar, eu tenho 3 horas no hotel livre para descansar, tomar um banho. Depois de 1 hora eu tenho que estar em tal lugar, porque eu já comprei o ingresso para visitar. Então é basicamente fazer essa estrutura, fazer esse cronograma efetivamente. Inclusive, para ajudar vocês, a gente decidiu deixar 2 links aqui embaixo, bem importantes. O primeiro vai ser uma planilha, bem com essa estrutura que a gente acabou de falar, para você fazer o download e só preencher com as suas informações. E o segundo é bem simples, mas a gente sabe que tem gente que não gosta ou se confunde na hora de fazer, então a gente optou por fazer para ajudar você. E o segundo link é do Ticket Bar, que é para ajudar você na programação dos passeios. É um parceiro nosso que faz venda de ingressos para passear, para atrações turísticas. Então se você entrar e comprar por lá, você muitas vezes deixa de pegar fila, muitas vezes não, você não pega a fila e ajuda a gente também comprando pelo nosso link. É isso aí. Então busque pensar antecipadamente como vai estar o seu dia, como vai ser a sua viagem, para você se organizar direitinho. Essa é uma dica muito importante, então guarde aí no seu coração. E agora chegou a hora de você pesquisar algumas informações complementares. Então, algumas das informações que você precisa ter. Número do consulado, precisa ter por quê? Porque se acontecer alguma coisa desagradável do tipo você perder o seu passaporte ou alguém te roubar, você já vai ter o número do consulado que você vai poder, consulado brasileiro, né? Você vai poder ligar. É importante que você tenha também o número do seu seguro, viagem, então já imprima a pólice, deixa tudo junto, deixa tudo organizadinho. Porque se você precisar, você também vai ter essa informação. Informações de reservas de hotel, imprima tudo. Tickets, imprima tudo. Imprima ou guarde numa pastinha no seu celular que você possa acessar offline, porque nem todos os lugares você vai conseguir acessar a internet. É um grande problema mesmo assim, ou você fica muito na mão por causa disso. Então eu gosto particularmente, desculpa as árvores, mas eu gosto de imprimir, porque já tem lá. É importante. E eu coloco na minha pastinha, que é uma pastinha roxa que eu tenho desde 2009, e eu ando com essa pastinha para todo canto, coloco os meus documentos, coloco o cronograma, imprima o cronograma também, tudo organizadinho, todos os tickets, todas as reservas, até porque você vai precisar disso na imigração, se você for fazer uma viagem internacional. Então guarde isso com você e leve para todo canto. E como eu disse, a gente além das 6 dicas teria uma dica bônus, certo? E qual seria essa dica? Google Trips.
A gente é um aplicativo do Google recém-lançado, tem uns 2, 3 meses. Algumas pessoas já usaram, obviamente. A gente decidiu fazer um teste dele quando a gente foi para Sevilha. E ele basicamente monta um roteiro para você. É legal? Funciona? É legal, funciona muito bem. Mas a gente recomenda usar se você estiver numa viagem assim inesperada, ou se de repente você parar em uma cidade que não estava planejada, porque obviamente ele tem alguns roteiros padrões. Então ele vai te dar algumas dicas, dependendo da cidade é mais limitada do que outras, elas não mostram todos os tipos de opções de passeio. Por exemplo, quando a gente foi para Sevilha, tinha lá Sevilha em 1 dia, Sevilha em 2 dias, então esse era bem completo. Agora, se você vai para uma cidade que não tem tanta estrutura, não tem tanta coisa para fazer, ele é mais limitado nas instruções. Então assim, faça o seu cronograma, tenha o seu planejamento e use o Google Trips como uma alternativa, como um dia extra, uma coisa a mais que você quer fazer, ou de repente se você quer uma dica de onde comer, porque ele também tem uma coisa interessante com relação a isso. Então sim, é bacana, sim, tenha, mas ao mesmo tempo não seja a sua principal fonte de cronograma. E é importante dizer que ele funciona offline. Sim, isso é muito bacana, ele também funciona offline. E bom, junto com o Google Trips a gente recomenda outros aplicativos, que seriam o Here, que é do mapa, que também dá para você configurar o mapa offline. O Home to Rio, que ele mostra para você as rotas e as formas de transporte para você poder chegar nos lugares. Eu uso muito, muito mesmo esse aplicativo para fazer rotas, então entra em transportes. Tem também outros aplicativos que a gente gosta bastante, o BlaBlaCar a gente usa também bastante para transporte, o Google Flights para pesquisar passagens aéreas. Então tem diversos sites, aplicativos e ferramentas que a gente usa para elaborar. Então assim, é tudo muito bem pesquisado. A dica-chave para todo esse roteiro, na verdade, é você estar disponível a fazer pesquisa e ter bastante organização. Isso é muito importante, é fundamental para você fazer um roteiro. Então a gente vai deixar também aqui um link embaixo de alguns aplicativos que a gente usa bastante nas nossas viagens, para você dar uma olhada e baixar os que você achar mais interessante. E só para fechar então, caso mesmo com todas essas dicas você não queira montar seu roteiro, você se sente confuso, enfim, por algum motivo você prefere não fazer isso, a gente faz pra você. A gente faz. É verdade. É um serviço que a gente faz, que a gente presta no Viajar com Pouco, que é montar um roteiro personalizado de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com os destinos de cada um. Então, se você tem interesse, a gente está deixando o link aqui embaixo também. Entra lá, bate um papo com a gente está super aberto, super disposto a te ajudar a realizar o seu sonho de viajar para onde for, tá? Então conte conosco, mas de todas as formas, independente disso, eu espero que as dicas sejam muito valiosas para você, porque montar um roteiro é uma coisa que a gente acha super gostoso de fazer. Então eu espero que você curta assim como a gente curte. Então agora sim é isso. Agora sim é isso, finalizamos aqui, galera. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não está inscrito e deixar um like nesse vídeo se ele te ajudou. Deixa seu comentário também se você tiver alguma dúvida. A gente sabe que esse tema é um pouquinho, ao mesmo tempo que não é tão complexo, mas ele gera muitas dúvidas, principalmente de quem está fazendo a primeira viagem, está a fim de se organizar. E deixa sua dúvida aqui embaixo, deixa seu comentário, que a gente gosta muito de ler os comentários da galera aí que sempre tá falando aqui nos nossos vídeos. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, na sexta-feira, e muito obrigada. Um beijo, abraço, boa semana e tchau!